A paz do Senhor, amém? Eu vou relatar algo aqui e você vai pensar aí se isso é estranho ou não é estranho. Peço que você veja o vídeo até o final, né? Muitas vezes a gente acha que conhece alguém, mas nós nunca ouvimos esse alguém, não chegamos perto desse alguém. Tem muita gente que acha que me conhece, mas nunca andou comigo, nunca veio na minha casa, não tem como conhecer. Se mesmo é a Deus, né? Não tem como eu dizer eu conheço Deus se realmente eu nunca li a Bíblia, eu nunca orei, eu nunca jejuei. Como eu posso dizer que eu conheço a Deus se eu nunca fui na casa de Deus, se eu nunca sentei para comer com Deus, se eu nunca deitei e chamei Deus para deitar comigo, ou levantei e falei, Senhor, muito obrigado porque o Senhor já está aqui, né? Então eu peço que você analise se não é estranho o que eu vou falar, veja o vídeo até o final. Peço, por favor, encarecidamente, primeiro que eu nem tenho tempo para isso, não me comente a sua resposta. Ah, eu não acho estranho. Ah, eu acho estranho. Creio que a maioria vai entender o que eu vou falar, né? Porque a palavra fala que as trevas não se misturam com a luz. Então, quem é de luz, reconhece a luz. Quem é de treva, reconhece a treva. Tem muita gente na treva que é da luz, só ainda não conheceu a luz. Então, quando começa, tá lá nas trevas, mas começa a conhecer a luz, começa a ver que tem alguma coisa errada. Então, só peço que não comente, porque eu não tenho tempo, irmão, para ficar respondendo. Infelizmente, eu não tenho. Ou felizmente, para a glória de Deus, eu não tenho tempo para ficar respondendo. Então, não comente. O que você vai fazer? Você vai para o seu quarto, você vai orar, independente, porque eu não estou aqui pregando religião, tenho pavor de religião. Eu estou falando de algo, estou falando do Deus que eu sirvo, né? E como tudo que eu falo, você vai para o seu quarto, você vai orar, você vai falar com Deus. Deus criou os céus e a terra e Ele vai te revelar o que precisa ser revelado, com certeza, porque é da natureza dele, quer revelar para os seus. Ele quer revelar para os seus, né? Ele quer. Então eu peço que você veja o vídeo até o final. Eu vou, como tudo que eu falo, eu gosto de palavra, eu gosto de Bíblia, porque Bíblia nada mais é do que a palavra do Senhor, escrita para essa geração que somos nós agora. Amém? Então tá em Mateus 6, 19 está assim: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso coração, aí estará também o vosso coração. Não, onde estiver o vosso tesouro, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. 6:22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Já está acabando. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Palavra que está em Mateus 6, versículo 19 ao 24. Agora eu vou contar o que aconteceu. E você vai meditar aí e vai orar, né? Para que Deus venha te revelar o resto. Quinta-feira foi meu aniversário. E eu orei ao Senhor e falei, vou dar um culto de ação de graça. Todos sabem que a igreja, nossa igreja lá na Avenida Santa Cruz, ela fechou. O aluguel, o contrato do aluguel vencia em novembro, né? E iria para R$ 1.300. E nós tínhamos, a entrada de dízimo era em torno de R$ 400, irmão. E às vezes a despesa da igreja chegava em torno de 1.000 e pouco, 2.000 e pouco. Já teve um mês que chegou a R$ 3.000 devido a material de construção, aluguel, cesta básica. É muita coisa, irmão, muita coisa, muita coisa. Só olhando ali no caderno, às vezes falando assim, não coisa, mas quando tu olha no caderno, tu vê a legalização da igreja, né? Que infelizmente nós pagamos toda a legalização da igreja, mas nós não recebemos o documento, né?
Então, infelizmente, nem todo mundo que está em Israel é israelita. Mas, enfim, todo mundo sabe que a igreja lá fechou. E então, onde que eu ia fazer o culto de ação de graça? Na minha casa. A igreja aqui nasceu em 2009. Tem culto aqui desde 2009. E eu fiz um culto, irmão. 7h30 começamos o culto. E se estendeu um pouco, eu confesso. Deve ter terminado umas 9h40, 10 para as 10. Se estendeu um pouco, sim, por conta que era culto de ação de graça, aniversário, né? Numa sexta-feira e tal. Um culto, irmão. E hoje, sempre foi assim, sempre os cultos aqui foram assim, com reclamação de barulho. Mas um culto, irmão, um culto, um tempão que não tem culto aqui, um tempão que não tem festa aqui. Fica ligado que você vai entender. Um culto, começou, 7 horas a gente orou, mas não orou no microfone. Começou mais de 7h30, acho que eram umas 7h40. Né, quando começou, deve ter terminado às 9h40, o que dá mais ou menos umas 2 horas, 2 horas e 10 minutos de culto ao Senhor. E hoje meu marido foi na padaria, a vizinha veio e chamou o João e mandou ele abaixar o som. Né, mandou abaixar o som. Não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira. Calma. Vamos lá. Agora o segundo. Semana passada, isso essa semana. Na semana passada, outro vizinho, ele começou uma festa no sábado, 8h pouca da manhã. Com karaokê, com direito a karaokê, cantando. Você vê que as pessoas, no final do sábado, o dia inteiro, não me incomodou, irmão, porque não me incomoda. O que me incomoda é falsidade, mentira, sabe? É isso que me incomoda. Não me incomoda. Fumar cigarro de maconha do meu lado não me incomoda. Sinceramente, é livre-arbítrio. Eu sou igual meu pai, eu respeito o direito de escolha de todo mundo. Não me incomoda. Eu li minha Bíblia, eu vi minha televisão, não me incomodou. Sábado, a noite toda, tal, eu fui dormir tarde da noite, o som ligado. Então se desligou no meio disso, já fui dormir, já era mais de 1h da manhã, o som estava ligado, numa altura. Então se desligou, eu sei que eu acordei de manhã, o som estava ligado. Tá? Estavam cantando ainda, estavam festejando, bebendo, todo mundo bebeu. Essa festa que começou no sábado de manhã, terminou domingo, em torno de 10h40 da noite. Ninguém foi reclamar. Ninguém reclamou. Aí eu te pergunto, tu não acha estranho? Não me responda. Que um dia que seja feito um culto de ação de graça significa culto de agradecimento ao Senhor. A pessoa se levante e reclame, e numa festa dessa, não incomode. Jovens que iam para a nossa igreja, que hoje não estão indo mais, daqui de dentro de casa eu escuto cada palavrão, irmão, que nem quando eu era do mundo eu conseguia falar. Esses dias eu estava num nível de estresse, eu ainda estou um pouco, confesso, tão grande, que não sei o que aconteceu aqui, eu xinguei um palavrão. Na hora, irmão, eu chamei minha filha Diana, falei, filha, senta aqui. Filha, você me perdoa, a mamãe errou, isso é pecado. Antes de eu ser crente, eu já não gostava, já me incomodava. Como eu costumo pregar, nós temos o hábito de falar que a língua dos anjos, que nada mais é do que a língua que é falada no céu, é língua estranha, não. A língua que é falada no céu não é língua estranha. A língua que é falada no céu é a língua de Deus. Essa língua é perfeita, é a língua que deve ser falada. Língua estranha é palavrão. Língua estranha é palavras torpes. Língua estranha é bullying, irmão. Fica chamando os outros de gordo, de baleia, de careca, de feio. A pessoa tá rindo pra você, mas por dentro aquelas palavras estão quebrando ela todinha. Isso é língua estranha. E eu pedi perdão à minha filha, eu falei, minha filha, não vai por esse caminho. Antes de ser crente, eu sempre falei que não era isso, que não, sabe, minha alma já gritava por um renascimento, a minha alma gritava por uma mudança do meu caráter.
E eu mudei, né? Não precisei ser crente para mudar, eu já mudei. Eu cheguei, quando eu cheguei para ser crente, Deus já tinha mudado muita coisa em mim, porque eu tinha anseio de mudança. E eu falei, isso aí, minha filha, que a igreja fechou em novembro, eu até fui em alguns cultos, adorei em algumas igrejas, mas a verdade é que se eu não congrego em algum lugar, eu tô desviada. Pedi perdão à minha irmã, à minha filha, pedi perdão. Então, essa necessidade. Agora, vamos lá, né? Perdoa, hoje, quando meu esposo chegou falando que a vizinha chamou ele, mandando ele abaixar o som, eu confesso que na hora eu fiquei com dor de cabeça, né? Porque nós vamos voltar ao culto. Porque eu falei para minha filha, isso é porque eu não estou adorando, eu não posso ficar longe da presença do Senhor. Tem gente que fala, eu consigo, não consegue nada. Todas as pessoas que eu conheço, que estão congregando em casa, estão bebendo, beber é pecado, prova na Bíblia, estão na internet, vendo filme pornô, vendo pornografia. Todas as pessoas que estão congregando em casa, a maioria já está traindo a esposa, traindo o marido, xingando palavrão, não pregam mais, não falam mais de Jesus, estão congregando em casa. Eu, Márcia, não estou nem aí, é direito de escolha, mas eu, Márcia, eu preciso congregar. E eu preciso. E Deus, desde que a gente saiu de lá, Deus falou que ia fechar lá, que nós voltaríamos para cá, né? E eu tenho falado ao Senhor, Senhor, não quero, eu não tô com paciência para ficar escutando, né? Eu não quero, calma que você vai entender. Eu tenho falado, Senhor, eu não tô com paciência para ficar escutando, vizinho reclamando de 2 horas de culto, não tô com paciência, Senhor, não quero, mas antes de fechar lá, Deus falou que nós iríamos retornar. Agora você, só para completar, deixa eu te falar. Há uns 3 ou 4 anos atrás, tinha uma vizinha que ela ficava batendo em porta, falando com os vizinhos. Como é que eu sei disso? Orando. Eu trancada no meu quarto, eu orando, Deus me mostrou uma vizinha batendo na porta dos outros vizinhos. Então, se tem que reclamar, irmão, vai reclamar com Deus, vai reclamar com Deus. Deus não é fofoqueiro, mas Ele não deixa os seus enganados. Deus não deixa seu profeta enganado. Eu orando no meu quarto, Deus me mostrou uma vizinha batendo nas portas e falando com os vizinhos. Eu sou o mau barulho, fulano, que não sei o que. E Deus me mostrou uma visão. Depois eu orando de novo, Deus me mostrou outra visão. Deus me mostrou ela mexendo em alguidar e mexendo com negócios de macumba. E eu fiquei ligada, porque essa vizinha era a vizinha que estava reclamando do som. Ela já tinha chamado, ou chamou logo em seguida. Eu sou meio ruim com o tempo assim, mas ela chamou o João, pediu o João para baixar o som. Depois ela chamou um vizinho aqui, eu não sei qual é, não sei, né? Mas eu acho que ela pensou que eu ia ficar com medo, né? E ela mandou o vizinho vir e o vizinho falou com o João. Eu vindo um dia com o João da rua, ele virou e falou assim, João, tu falou com a Massinha? Ele gosta de mim. A glória de Deus, nunca, não devo nada a ninguém. Massinha, falou com a Massinha. Aí o João, não, falei a ele, pô, Massinha, dá uma baixada lá do som, que os vizinhos estão reclamando. A vizinha saiu batendo porta em porta. Que os vizinhos estão reclamando, que não sei o que, do som. E eu virei para ele e falei assim, eu não vou citar nomes, irmãos. Como eu costumo pregar, a gente pode dar testemunho para edificar a vida, sem nome e endereço. Não precisa de nome e endereço. Mas o testemunho para você parar e refletir. Jesus está voltando. E eu virei para ele e falei assim, fulano, isso aí é tudo demônio, fulano, tudo demônio. Ele, mas sim. Eu falei, Aí ele, minha esposa é da igreja, tá sabendo? Ela vai ali no quintal da bênção, um culto maravilhoso que tem aqui, é segunda-feira. Começa às 8 horas da manhã, meia-noite está acabando. Amém? Com violão, com bateria, com tudo que tem direito. De 8 à meia-noite, uma presença de Deus. Recomendo, segunda-feira, quintal da bênção. Ela vai ali no quintal da bênção, que não sei o que, pá. Eu falei, sim, eu sei. Aí eu falei assim, fulano, deixa eu te contar uma história. Nossa igreja era lá na Vila Aliança, né? Lá dentro da comunidade, né? Próximo a algumas bocas de fumo, né? E uma vizinha reclamou do barulho do som.
E quando o cara do tráfico veio pedir o meu filho, o Bispo Júnior, para abaixar o som, o meu filho virou e falou assim, cara, isso é demônio. Os demônios é que eles querem fechar a igreja, os demônios eles querem fechar a igreja, os demônios eles não querem parar a adoração do povo de Deus na terra, o demônio não gosta de adoração, o demônio quer acabar com os cultos. Aí o cara lá, o Radinho, foi e falou, pastor, ele cara. Aí o Radinho foi e falou, não, faz uma oração aí pra gente. Aí entrou uns 3 ou 4 caras, botaram as armas lá no canto. Tem gente que pensa que pastor tem associação com o tráfico por causa disso, irmão. Jesus veio para os doentes, não para os sãos. A gente não tem nada a ver com tráfico, não, irmão. Não tem nada a ver com polícia, nem com tráfico, não. O nosso general é Cristo. Amém? Botaram lá, a gente dentro da comunidade, nós oramos ele, né? E quando meu filho orou, aliás, não foi nem eu que orei, foi meu filho. Quando meu filho orou, os caras manifestaram, repreendeu os demônios, saíram. Aí os caras, pô, tô me sentindo mais leve, pastor. Claro, né? Saiu o demônio, tu se sente mais leve. Tô me sentindo mais leve e tal. Pode ficar aí com os cultos, pastor. Fica à vontade, adora à vontade. Acabou. Acabou a retaliação do inferno. Porque até os caras do tráfico sabem que não dá pra mexer com Deus, cara. Aí eu contei isso pra ele. Aí ele, pô, mas assim é mesmo? Eu falei, pô, é. Ele, pô, só dá uma baixadinha. Aí eu fiquei, pô, 2 horas, cara. Fala sério. Aí o som já tá mais baixo, pô, só eu canto mais alto do que a minha caixa de som. Tem que me ver adorando. O pessoal fala que daqui dá pra ouvir lá dentro da Vila Aliança eu adorando. Aí passou uns 3 dias, tava indo no monte. Aí me vem ela. Márcia, fulano falou contigo. Cara, eu sem café, sou outra pessoa. Falou. Então, dá uma baixada lá no som. Eu, tá. Ela falou comigo, só que eu tinha esquecido alguma coisa. Eu voltei, nisso que eu voltei, eu acordei, né? Porque tu tava meia hora depois. Café, eu sem café sou assim, quem me conhece sabe, eu sou movida a café. Aí, que abuso. Aí peguei meu negócio, aí saí, aí eu olhei, aí vi ela conversando com outra vizinha. Aí eu fui até ela, Deus já tinha me dado a visão lá dela mexendo com os negócios. E eu falei, ô fulana, deixa eu falar um negócio contigo. De 7h30 até 9h30, veja bem, eu por direito, eu tenho até as 10 horas da noite para fazer barulho. E isso é à noite, são 2 horas, tá? Para fazer barulho. Aí olha o que eu falei. Ô vizinha, de 7h30 até 9h30, eu tenho direito a adorar meu Deus. Aí ela, pá, não vai ser... Não, aí nessa ela fechou a cara, já me olhou de cara de raiva, tá? Só que Deus tomou minha boca, irmão. E eu glorifico, porque eu sou apaixonada, eu não tenho. Se você me perguntar, pastora, por que tu prega? Eu não sei. Eu sou tão apaixonada. Eu tenho certeza absoluta que o céu existe, que o inferno existe. Eu prego para minha família todos os dias. Todo dia eu falo, Stephanie, aceita Jesus, volta para Jesus. Stephanie. Como é que vai ser eu no céu e você não? A minha ovelha é a minha família, é os meus amigos, pô, eu que eu quero, gente, que eu quero perto de mim do céu. Mas eu prego também para aqueles que eu gostaria que estivesse bem longe. Eu prego, mas se você me perguntar por que eu prego, todos os dias eu falo, não quero, todos os dias eu falo, eu vou chutar esse balde, todos os dias eu falo, não, Jesus, não. Eu falo não, no minuto seguinte, se alguém parar do meu lado, eu tô ali pregando o evangelho, porque o céu é real, o inferno existe. E eu falei, fulana, de 7h30 até 9h30 eu tenho direito de adorar o Deus que eu sirvo. Aí a cara dela fechou. Aí eu fiz assim. Isso aí eu vi que foi Deus purinho, cara. Quando você tá cheio do Espírito Santo, ele mexe com a tua mão, ele mexe com a tua boca, com o teu olho. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, ele tem controle do teu corpo, ele tem domínio do teu espírito. Isso é domínio de espírito. É Deus ter domínio de você, porque você deu essa liberdade para ele. Você tem o direito de escolha. Ele não te pegou à força, ele te pegou porque é do teu querer, da tua vontade ser dominado por Deus. E a minha mão fez isso. Não vai ser o demônio. Eu só lembro de o Balu aí, uma coisa assim, irmão. Não vai ser o demônio fulano, cicrano, betano, coisa que vai parar a minha adoração. Quando eu comecei, se você me perguntar qual é o nome desses demônios, eu não sei. Porque foram nomes que eu nunca ouvi na vida e que eu nunca citei. Então,
Eu só lembro que minha boca se abriu e foi falando, e o olho dela fez isso. Por quê? Porque Deus tinha me revelado dentro do quarto, ela mexendo lá. Só que naquela hora Deus não falou. Quando eu fui falar com ela, Deus tomou minha boca e falou o nome dos demônios, a qual ela estava fazendo obra de feitiçaria para essa igreja, que é um quintal fechado. Não é ela, não é ela. São os demônios que ela serve que está incomodada. Aí eu te pergunto, você não acha estranho que ela bata, talvez até na tua porta, para reclamar de 2 horas de adoração? Eu, lá na igreja, só para você entender, lá na igreja, quando eu comecei a dar aula de Apocalipse, eu procurei muito, irmão, alguém que pudesse dar aula de dominical na nossa igreja. E eu não achei. Eu estava em Galdeus, procurando e não achando. Tá faltando homens e mulheres de Deus na terra. E eu procurei, eu falei, Senhor, e Deus falando, dá a você. Eu falei, Senhor, eu não sei dar aula dominical, não sei. E eu comecei a orar e estudar. E todo dia Deus começou a me revelar as aulas. Cada aula dominical de Apocalipse, que eu vou estar voltando domingo agora, é baseada na Bíblia. E embaixo de muita revelação. E Deus me deu uma visão, irmão. Deus me deu uma visão eu estava até falando com a minha filha hoje, que eu falei, como é que pode? Eu estava estudando a aula de Apocalipse e para dar aula, Deus me deu uma visão. Tinha algumas pessoas andando, eu não via a casa assim perto, eu via tipo uma estrada de barro. E as pessoas, muitas pessoas andando, e do nada o chão se abria, as pessoas começavam a cair e entrar dentro das terras e as casas. E Deus falava assim, quando estiver mais perto da minha vinda, cada dia mais a terra vai ceder. E hoje eu vendo aí o que está acontecendo das chuvas, e eu vi a terra cedendo e os carros descendo, eu lembrei. Quando Deus me deu essa revelação da terra cedendo, eu pensei, vai ser no dia da vinda do Senhor. Não, é os dias próximos à vinda do Senhor, que a terra vai ceder, pessoas vão estar andando, do nada o chão vai sumir, elas vão cair dentro do buraco. Isso vai acontecer muito. Sinais. Você não acha estranho quando você liga a televisão? Será a palavra que Deus me deu? Será que a humanidade está realmente fazendo a vontade do Senhor? Se a humanidade está realmente fazendo a vontade do Senhor, por que a terra está cedendo? Por que as pessoas estão cada dia se traindo mais, mentindo mais, roubando mais? Deus me deu uma outra profecia quando eu também estava estudando. Vai haver um dia que as pessoas vão acordar de manhã. No mundo inteiro, vai ser uma loucura. Cara, vai ser um desespero, só se vai falar nisso na televisão. E vai ter havido um golpe. Os bancos vão ter sido hackeados, vai sumir muito dinheiro das contas das pessoas. As pessoas vão olhar e vai ter sumido muito dinheiro das contas. Vai ser hackeado, sabe? Alguém vai, ou um grupo, eu não entendi essa parte direito. Deus só falava que era necessário o caos. É necessário o caos. E a única maneira realmente do caos se instalar é quando Deus tocar no Deus a qual a humanidade está servindo, Mamon. Deus vai tocar em Mamon, ou seja, todos aqueles que têm adorado o dinheiro. Deus vai tocar no Deus dessas pessoas. Dinheiro vai sumir das contas no mundo inteiro para que se estabeleça o caos. E para se estabelecer no caos é necessário tocar em Mamon. Vai ser um dia, vão acordar de manhã e vai ser uma loucura internacional. A televisão, os rádios, só vai se falar, os jornais, só vai se falar disso. Deus vai tocar em Mamon para mostrar que não dá para servir a dois senhores. Aqui no versículo Mateus, capítulo 6, 24, assim, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um
e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Aqui, na verdade, Deus não está falando só de Mamon. Não dá para servir a Deus e a obra de feitiçaria. Não dá para servir a Deus e a simpatia. Não dá para servir a Deus e ao homossexualismo. Não dá para servir a Deus e a bebida. Não dá para servir a Deus e a traição. Não dá para servir a Deus e matar o meu irmão. Não dá para servir a Deus e adorar as trevas. Só para terminar, no versículo Mateus 6, 23, está escrito assim: se, portanto, os teus olhos forem mau, o seu corpo será tenebroso. Aí logo em seguida está assim: se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão essas trevas? Como assim? Como é que a luz pode ser treva? Essa palavra parece contraditória, mas ela não é. Tem muita gente servindo a demônios achando que é luz. Deus manda te dizer, são trevas. Tem muita gente servindo a demônios achando que é luz. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas. Isso é Jesus Cristo falando. Não é o pó Márcia que está falando, não é o pó pastor fulano, pastor ciclano, irmã de oração. Não é o pó que está te falando. É Deus que está te falando. Mateus, capítulo 6, versículo 23. Jesus está dando os ensinamentos. Desceu do céu para ensinar. E aqui Jesus está falando, se portanto a luz que em ti há são trevas, não dá para servir a Deus e a demônios. Não dá para servir a Deus e ao dinheiro. O Deus desse século tem sido demônios em segundo lugar. Em primeiro lugar, o dinheiro. Deus vai tocar em Mamon. Deus vai estabelecer o caos para mostrar que Ele é Deus. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão essas trevas? O céu é real, o inferno existe. Aí eu te pergunto, quando tu olha Jesus falando, a Bíblia, vizinho reclamando de 2 horas de adoração, mas não reclama de 2 dias de palavrão, de música, de pagode, de bebida, Tu não acha estranho? Jesus está voltando.